noite, boa noite. Começando a nossa primeira live do ano, primeiríssima, já inaugurando o Janeiro Branco, que é o mês de conscientização da importância da saúde mental. Uau, Simone já chegou, Patrícia, Cris, uau, quanta gente querida! Boa noite, que bom, já abri aqui a live com vocês. Ó, minha mãe chegando, que lindo, que bom que vocês estão chegando, gente. Não estou aqui sozinha, e que importante, né? Boa noite, minha amada mãe. Ah, Simone chegou, que coisa boa. Que bom que vocês estão aqui para discutir um tema tão importante, né? Hoje a gente vai conversar sobre distimia e risco de suicídio, né? A Letícia chegou, que bom. Leônia, Érica, gente, vários coraçõezinhos subindo. Que bom, tava com saudade desses coraçõezinhos. Que coisa boa. Quanta gente, né, interessada em discutir sobre a saúde mental. E esse ano é a 10ª edição do Janeiro Branco, né, com o tema A Vida Pede Equilíbrio. E vocês estão sentindo essa necessidade? Será que a vida está pedindo equilíbrio? Olá, Juliana, Leônia. Ai, que lindo, que bom que vocês estão chegando, que a gente já pode começar logo, né? Eu tenho pressa porque a gente tem pouquinho tempo, né? E passa muito rápido, né? Então me contem por que vocês se interessaram por esse tema. Vocês já tinham ouvido falar em distimia? Tem uma galera psi aí, né, que com certeza sim, né? Ó, a Lid chegou, que bom. Alguém nunca tinha ouvido falar em distimia, ou alguém conhece uma pessoa com distimia, ou tem, né, esse transtorno? Me contem. Ó, a Simone já disse que sim. Ah, oi. Boa noite. Então, minha gente, vou começar, que já tem muita gente aqui. Ó, a Elida chegou. Quem chegar depois pega o bonde andando. Olha, a Cris já está dizendo que sim, já ouviu falar, mas precisa se aprofundar. Elida, oi, meu bem. A Lid, eu conheci uma pessoa que sofreu muito estigma. Exatamente, Lid, Viviane, e principalmente por isso, né, isso me causa muita indignação. Eu senti muita vontade de fazer essa live e abrir a série de lives do Janeiro Branco justamente por uma postura que eu acho completamente complicada, estigmatizante, que é a maneira com que, infelizmente, alguns colegas, alguns profissionais falam sobre distimia, né? Que distimia é uma doença do mal-humorado, do chato, do ranzinza, da pessoa que ninguém quer ter por perto, né? Inclusive, tem, se vocês buscarem na internet, tem, por exemplo, vídeos que iniciam com uma esquete de humor, que é o Saraiva. Não sei se vocês lembram desse personagem, que é o da tolerância zero. E não, a distimia não é engraçada, não tem nada, né, de engraçado nisso, e a maneira com que retratam a pessoa que sofre desse transtorno é muito estigmatizante, né? Então, ou então é a hiena do desenho animado que fica ó vida, ó céus, ó azar. Então imagina uma pessoa, né, que recebe esse diagnóstico de distimia, não sabe o que é isso e vai buscar na internet. Escuta um profissional renomado
falar que é aquele que ninguém quer ter por perto, né? Então é muito difícil, né? Então a ideia é que a gente possa conversar justamente, né, para quebrar esse preconceito o máximo possível em relação às pessoas que sofrem da distimia, né? Aqui a Lídia, exatamente isso que eu ouvia. Uhum. Aqui, Leônia, difícil arte do equilíbrio emocional, isso mesmo. Isso, Leônia, afeta muito a autoestima da pessoa. Agora imaginem, né, a distimia, a gente vai conversar sobre isso, é uma depressão crônica, né? E um dos sintomas dessa depressão crônica é a baixa autoestima. E agora imaginem uma pessoa que já tem uma autoestima baixa ouvir isso dela. E assim, na verdade, é muito comum que pessoas com distimia cresçam ouvindo coisas do tipo: ah, é muito difícil, é uma pessoa muito difícil. Ou então, é cri-cri, é ranzinza, é chato, é mal-humorado. Então a pessoa ela já convive com esse tipo de comentário. E eu falei, ela cresce ouvindo porque ela comumente começa na infância. É mais comum que ela tenha início na infância, na adolescência ou no início da fase adulta. É menos frequente quando acontece na meia-idade e em idade mais avançada. Então, imaginem uma criança que está ali no início da vida e ela já cresce ouvindo coisas muito negativas sobre ela, né? Então, de fato, se ela já tem uma autoestima muito baixa, isso reforça, né? Inclusive o sentimento de inadequação dessa pessoa. Eu realmente considero muito grave, que profissionais reforcem, né, esse tipo de preconceito em relação às pessoas com distimia, né? Glorinha, que bom! Aqui são ditas pessoas reclamonas, de mal com a vida. Exatamente. Então, quanto que é difícil para a pessoa ouvir isso dela mesma, né? Então, o que me instigou a abrir as lives de Janeiro Branco sobre esse tema, para falar sobre distimia, que a distimia é um transtorno depressivo persistente, né? Como eu disse, é uma depressão crônica. O que mais se ouve falar é sobre depressão, né? O que seria essa depressão? Que se escuta tanto falar, é a depressão maior. Ela costuma ter sintomas que são mais agudos, né, e por um breve período de tempo. Para diagnosticar a depressão maior, se observam as persistências, né, desses sintomas por no máximo, aliás, por no mínimo 2 semanas. Agora, a distimia precisa-se de pelo menos 2 anos para diagnosticar uma pessoa com humor rebaixado, né, com uma pessoa que ela tenha esse humor rebaixado na maioria do tempo, né, na maioria dos seus dias. E agora imaginem, por pelo menos 2 anos, uma pessoa com humor deprimido, com irritabilidade, com baixa autoestima, com fadiga, porque é uma fadiga crônica, com desânimo constante, né? Então é muito parecido. Quando a gente fala sobre distimia, os sintomas eles são praticamente os mesmos da depressão maior. O que muda em relação à intensidade e à cronicidade, né? A imagem que me vem é de um carro na reserva, né? Quando você vê um carro na rua e ele está rodando, você não sabe o nível de combustível que ele tem. Então a pessoa com distimia é como se fosse um carro que está com combustível já na reserva. Está rodando, mas está com baixo combustível. Então, quando para, se a pessoa continua andando, em algum momento vai parar. E aí o que acontece? É a depressão maior. Tanto que a depressão maior ela é conhecida como depressão que não é funcional, né? A pessoa ela para de funcionar.
E a distimia, que é a depressão crônica, seria uma depressão funcional. A pessoa, ela está deprimida, mas ela continua funcionando. Não da mesma forma que uma pessoa que não tem distimia. Ela funciona, mas com muita dificuldade. Ela demora mais para fazer as coisas, ela precisa de mais energia para fazer, demanda mais energia dela. Principalmente se ela tem uma autoestima baixa e um sentimento de inadequação, isso torna muito mais difícil também para realizar as tarefas, principalmente no mundo escolar, nos estudos, na vida profissional. Isso demanda muito, é muito mais difícil. Exatamente, a Leônia está trazendo aqui com anedonia. A pessoa ela não sente prazer. Então, não sente prazer, às vezes, com avolia também, ela não sente vontade de fazer as coisas. É muito comum o isolamento social, porque ela não sente vontade de ver outras pessoas, é muito difícil se relacionar. Agora, imagina como é para uma pessoa que está na maior parte do tempo do seu dia com humor rebaixado, ela conviver com outras pessoas. Imagino que é encontrar com outras pessoas e as pessoas perguntarem: e aí, como é que você está? Será que ela vai dizer mesmo como ela está? Como ela está se sentindo? Muitas vezes também a pessoa com distimia, ela mascara aquilo que ela está sentindo, porque é muito duro. Dizer: não estou bem, não tô bem, não estou feliz, não estou sentindo prazer na vida, não vejo graça nas coisas. E eu justamente escolhi esse tema para a gente conversar aqui, porque nem sempre a pessoa consegue identificar que ela tem distimia. Se o diagnóstico já é difícil, se para um profissional identificar já não é fácil, imagina para a pessoa perceber que isso é um adoecimento. Porque se começa na infância, ela já cresce dessa forma. E ela acredita que é assim que é a vida. Ela tem uma visão distorcida da realidade. Uma visão mais pessimista da vida na maior parte do tempo. E ela acha que é assim. Muitas pessoas com distimia acreditam que elas são realistas. E digam: é assim, mas a vida é assim. E não é. A pessoa não percebe. E por isso que a distimia ela é tão perigosa. Porque naquela analogia que eu fiz do carro, o carro está rodando, então ninguém vê problema nesse carro rodar, só vê quando ele para. E é geralmente o que acontece com a pessoa com distimia. Ela não procura ajuda. Ela só procura ajuda quando ela para de funcionar. Quando ela já abriu um episódio, abriu um quadro de depressão maior. Então, aquela pessoa que estava funcionando com muita dificuldade, ela simplesmente para de funcionar. E aí, um belo dia, ela não consegue mais levantar da cama, ela não consegue mais tomar banho, não consegue mais fazer as suas atividades do dia a dia. Então, é aquilo que na década de 80 se chamava de depressão dupla, que é a pessoa que ela apresenta distimia, que é essa depressão crônica, e um belo dia ela abre um quadro de depressão maior. Então, ela tem uma depressão crônica com episódios de depressão maior. Então, isso se agrava. Então, costuma-se falar, isso é uma outra coisa que eu queria trazer e que me instigou a fazer essa live, é que muito se fala que a distimia é uma depressão leve. Mas de leve, a distimia não tem nada. Ela não é leve. Ela é tão pesada quanto, só que a pessoa continua funcionando. Então, quem está de fora acha que é leve, mas não é. É muito pesado. E é com muita dificuldade que a pessoa com distimia, ela leva
a vida. E o risco é muito maior, justamente porque, por ser de difícil diagnóstico, nem sempre a distimia é identificada. Então, aquela pessoa ou não recebe um tratamento, né, por não procurar ou por não identificarem, ou então ela recebe um tratamento que não é adequado. Então, isso só vai piorando o quadro. Então, como no caso da depressão maior, né, que é aquela pessoa que um belo dia ela para de funcionar de vez, né, pode acontecer dessa pessoa desenvolver outros transtornos ao longo da vida. Esse é um dos perigos da distimia, que é justamente as comorbidades. Então, são comorbidades psiquiátricas em geral, né? Principalmente o transtorno de ansiedade, né? O transtorno por uso de substâncias. Então, imagina se a pessoa está o tempo inteiro se sentindo infeliz, se ela está o tempo inteiro, ou pelo menos na maior parte do tempo, sentindo tristeza, né? Ou a pessoa não sente vontade de fazer as coisas, não sente prazer, um sentimento muito grande de desesperança, é muito compreensível que essa pessoa busque amortecer essa dor. Então ela pode começar a abusar de álcool, começar a abusar de outras drogas, né, para tentar amortecer essa dor. Como a Glorinha está colocando aqui, é uma vida muito sofrida, porque vivemos numa sociedade que vive de aparências e não aceita a pessoa que não está bem. Exatamente, Glorinha. Então, essa pessoa, ela começa a se isolar, justamente para não ser a pessoa desagradável do rolê, para não ser a pessoa chata, porque ela não tá com vontade. Primeiro, que ela não tá com vontade de ir. Segundo, que aparentemente tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz, porque afinal de contas a vida é bela, né? E a pessoa não tá bem. Como é que ela vai ficar em meio, né, às pessoas que estão bem e que ela acredita também que as pessoas estão muito bem e ela não? Ela não quer estragar, né, o rolê, então ela não vai. E ela fica cada vez mais isolada, né? Agora, em casa é a mesma coisa, né? Pode ser que essa pessoa também escute dentro de casa coisas que são muito negativas em relação a ela. Então, não tem muito para onde escapar, né? E ela acaba acreditando que isso é uma característica da personalidade dela. E tem um impacto muito grande, não só para ela, mas também para as pessoas que convivem com ela. Porque é muito difícil compreender. Por que essa pessoa está se isolando? Né? Os amigos não entendem por que essa pessoa some. Ela não some porque ela não está bem. Né? E ela também não quer ficar alugando as pessoas, dizendo o tempo todo que ela não está bem. Né? Aqui, deixa eu ver. Isso, Leônia, como se usasse óculos escuros. E além dos óculos escuros, são óculos com lentes distorcidas da realidade. Ela não consegue se perceber na potência que ela tem, justamente por ela ter uma autoestima muito baixa, né? E não consegue ver a realidade tal qual ela se apresenta. Ela tende a ver o lado negativo das coisas, só que as coisas não têm só o lado negativo. E aí ela vai exatamente naquilo que dói, né? Aqui, Leônia, em idosos também pode ser comum, não? Em idosos não é frequente, Leônia. A depressão, ela é frequente nos idosos, mas não é frequente iniciar a distimia, uma depressão crônica nessa etapa da vida. Pode acontecer, mas o mais comum é no início da vida, tá? Então, o que mais? Uma outra coisa muito importante, que por isso que me deu vontade de conversar aqui com vocês.
Por ser de difícil diagnóstico, ele costuma ser tardio, quando a pessoa procura ajuda, né? E aí a tendência é que esse prognóstico ele seja muito pior, né? Porque na depressão maior, é mais fácil de identificar, né? Para quem está do lado de fora é a própria pessoa, porque ela não se sente capaz mais, né, de continuar as suas atividades. Agora, como na distimia ela consegue, é muito pior depois o tratamento, né? Se ela já está uma vida inteira sofrendo com a depressão crônica, né, depois costuma ser mais demorado o tratamento da distimia, pode durar anos. E uma pessoa sem tratamento, ela pode ter distimia para o resto da vida. Ela pode ter a distimia durante décadas e por vezes sem nem perceber, né? E com isso, ela vai se isolando cada vez mais, ela vai tendo cada vez mais prejuízos, né? Prejuízos sociais, né? Prejuízos na própria família, né? Prejuízo no trabalho, né? Existem estatísticas em relação a isso, né? E que é um horror também, né? Para quem recebe esse diagnóstico e vai pesquisar sobre, né? Então o que se encontra? Que são pessoas menos bem-sucedidas, são pessoas menos produtivas. E agora, né, nessa sociedade, como a Glorinha falou, que é uma sociedade das aparências e que é tão importante o ter, imagina, né, para uma pessoa dessa que vive, que faz parte dessa sociedade, ver que, na verdade, pessoas como ela são menos bem sucedidas, são menos bem remuneradas, né? Então é bem complicado receber, né, esse diagnóstico, né? A Lide está perguntando se é mais frequente em mulheres. É mais frequente em mulheres, Lide. É mais frequente em mulheres, né? Só que é tão difícil, né? Esse tipo de estatística é muito complicada, né? Porque se a gente for levar em consideração que os homens, em geral, eles têm mais dificuldade de procurar ajuda, né? As mulheres são as que vão ter a prevalência também, né, desse diagnóstico de distimia. Mas sim, é mais frequente, sim. Tá? Ah, a Carol chegou, Paula. Ai, que lindeza. Muita gente querida chegando. Que bom, que bom. Deixa eu ver o que mais. Então, tudo isso para dizer, porque eu estou fazendo, eu estou justificando essa live, porque tudo isso para dizer que o risco de suicídio é maior, até mesmo do que na depressão maior, né? Por as pessoas principalmente não receberem tratamento adequado ou por elas não se tratarem. E é um acúmulo. Por mais que sejam considerados sintomas leves, sintomas mais leves do que na depressão maior, é o acúmulo de uma vida inteira. Então, chega um momento que o nível de desesperança pode chegar no desespero, né? E fora as comorbidades que podem aumentar cada vez mais o risco de suicídio, né? Como, por exemplo, né, o abuso de substâncias é um fator de risco para o suicídio, né? Aqui, verdade, e os homens chatos são considerados enérgicos ou exigentes, e as mulheres histéricas, neuróticas, né? Num sentido mais pejorativo possível, né? Aquilo que é, por exemplo, né, uma pessoa que ela é assertiva, um homem é considerado assertivo, a mulher não, ela é considerada histérica. Aqui a Érica, a distimia vai se manifestar da mesma forma em todas as etapas da vida ou pode haver diferenças de acordo com a idade? Ótima pergunta, Érica. Não se manifesta da mesma forma em geral, né? A criança e o adolescente apresenta a distimia de forma diferente do adulto.
e do idoso. A criança, ela costuma apresentar mais irritabilidade, a criança e o adolescente. O adulto, a prevalência é da tristeza. Então é diferente. E por isso, mais uma vez, que é tão importante a gente conversar sobre esse tema. Porque é muito difícil, inclusive, dos pais perceberem que tem alguma coisa ali acontecendo com aquela criança. Porque a criança fica irritadiça. Então a irritabilidade da criança pode ser um sintoma de distimia na infância. Existe uma diferença também. Como eu falei em relação ao diagnóstico, na fase adulta é necessário no mínimo 2 anos para identificar, para diagnosticar a distimia no adulto. Agora, na infância e na adolescência, 1 ano é necessário para identificar. O tempo é menor, tá? Para fazer o diagnóstico. O que mais? Eba, muito feliz com todo mundo que está chegando. Tava com saudade. Que mais? Então, transtorno depressivo persistente, que é como é chamada a distimia no DSM-5. E é interessante porque logo no iniciozinho eu falei que a distimia, muitas vezes é confundida como um traço da personalidade daquela pessoa, que é a pessoa mal-humorada, a pessoa ranzinza. E logo no iniciozinho, isso na história da medicina, porque a distimia faz parte da história da medicina, ela era compreendida como um transtorno da personalidade. Então isso foi uma coisa que se modificou ao longo da história da medicina. É um transtorno do humor e não da personalidade. Agora, ela pode estar relacionada com transtorno da personalidade. Principalmente transtornos do tipo B e do tipo C, da personalidade, de personalidades ansiosas, personalidade histriônica, narcisista, ou então da personalidade do tipo C, que seria da personalidade compulsiva, obsessiva compulsiva. Então ela pode estar relacionada também, e esse é um dos grandes perigos da distimia, o quanto que ela pode se relacionar com transtornos da personalidade e também com outros transtornos de humor, que mais? Que eu não falei ainda? Uma coisa muito importante. Por que ela é tão complexa? Porque ela é multifatorial. Então ela pode ter origens que são genéticas, biológicas. Então é frequente que na família daquela pessoa outros familiares apresentem o mesmo transtorno, Ela pode ser do ambiente, uma infância conturbada, por exemplo, separação dos pais, violência doméstica, ela pode se originar de traumas, e de questões sociais, falta de segurança, por exemplo, ou desemprego, ou fatores que aumentem a ansiedade, fatores estressores, podem gerar distimia. Gabi, existe a possibilidade do indivíduo ter distimia, mas ainda assim ter momentos de felicidade e animação? Sim, Gabi, é possível. Tanto que o diagnóstico é que a pessoa ela apresente humor deprimido na maior parte do seu dia. Então pode ser que em alguns momentos a pessoa fique genuinamente bem, ela se sinta bem, que ela tenha momentos de alegria. Inclusive, ela pode ter dias de alegria, A maior parte deles, ela pode ter um humor rebaixado, mas ela pode ter uma grande alegria, Então, é possível sim. E isso que confunde também as pessoas, Principalmente quem convive e a própria pessoa também. Como é que ela pode perceber um adoecimento se por vezes ela está bem? Só que é importante notar se na maioria do tempo, se na maior parte do tempo ela não está bem.
né? Se ela tem dificuldade, por exemplo, de se relacionar, né? E principalmente também quando eu falei sobre mascarar. A pessoa colocar um sorriso, encontrar as pessoas e voltar para casa arrasada, detonada, né? Então quem está do lado de fora não está percebendo, não sabe o que está acontecendo, né? A Glória, era exatamente isso que eu estava pensando na complexidade da distimia. Exatamente, Glorinha. E justo por ser tão complexa, que não é fácil de lidar, né? Não é fácil nem de diagnosticar e nem de tratar. Principalmente quando ela vem desde a infância, quando a pessoa já tem distimia há décadas, né? E nunca é uma coisa só. A terapia sozinha, ela não costuma dar conta. Por vezes vai ser muito importante essa pessoa ela passar por uma avaliação. Também, né, com o médico psiquiatra, fazer um trabalho conjugado. Por vezes vai ser importante sim fazer um trabalho com psicofármaco, né? E daqui a pouquinho a gente vai ver também os recursos que podem ser utilizados na distimia, né? Então eu vou falar aqui tanto no lugar, né, de quem estuda e de quem trabalha como profissional da saúde mental, mas também como pessoa, né, que tem esse transtorno, né? Eu tenho depressão crônica desde que eu me entendo por gente, né? E eu sou justamente, eu falo com propriedade sobre isso, né? Justo por eu ter começado já na infância, eu não tenho lembrança da minha vida sem a depressão, não tenho. Eu era uma criança que eu não enxergava cores, assim, eu não via sentido na vida desde muito cedo. Eu já me isolava, né? Já era uma criança que ficava muito tempo sozinha. Eu era adultinha, né? Eu estava no meio dos adultos, conversava com os adultos, né? Então não era ultra sociável, não. Aqui, Yasmin. Boa noite, Manu. Esse período de alegria e tristeza pode ser prolongado? Exemplo, ficar mal um mês e bem um mês, assim sucessivamente. Então, Yasmin, ela costuma ser, porque ela pode ser persistente ou ela pode ser intermitente, mas em geral ela precisa, pelo menos durante 2 meses sucessivos, nesses 2 anos, ela ficar com bastante frequência com esse humor rebaixado, tá? Então, não é tão comum um mês a pessoa ficar bem, no outro mês ela não ficar bem. Por vezes é numa mesma semana, né? Que na maior parte do tempo a pessoa ela tá com humor deprimido. Aqui, Lid, que tema importante, Manu. É muito importante mesmo, principalmente para quebrar tabus, né? Porque eu também tenho colegas com distimia e é muito difícil e por vezes até mesmo se questionar: será que eu sou capaz de fazer um bom trabalho? Será que eu posso de fato trabalhar com saúde mental, tendo uma questão de saúde mental? Eu digo que sim, claro que sim, né? E até sentir, cortando na própria carne, né, o quanto que isso, inclusive, ajuda a se aproximar do outro, né, a ter empatia pela dor do outro. É claro que é sempre bom lembrar que não existe uma depressão, por exemplo, né, ou uma distimia. Cada pessoa vai experimentar de uma forma. É claro que existem critérios diagnósticos para a gente poder fazer, né, uma avaliação do quadro clínico, mas cada pessoa vai experimentar de uma forma diferente. Eu estou falando, quando a gente fala sobre diagnóstico, a gente está falando sobre estatística, que mais frequentemente as pessoas apresentam tal sintoma de tal forma, mas cada pessoa vai apresentar de uma forma diferente. Por exemplo, pode ser que uma pessoa adulta apresente mais irritabilidade do que tristeza, por exemplo. E pode ser que uma criança, ela possa apresentar mais tristeza do que irritabilidade.
por exemplo. Então, por isso que é tão importante ficar atento, que cada pessoa vai apresentar de uma forma diferente. Aqui, Luana, me faça essa pergunta direto. Então, por isso que é tão importante o apoio, né, dos colegas, é tão importante o apoio da família, né, que é justamente para ajudar a pessoa na sua autoestima. E não para colocar a pessoa mais para baixo ainda, dizendo o quanto que ela é difícil. Isso não ajuda, definitivamente, não ajuda. Né? E a própria pessoa, eu acho que uma coisa muito importante, para quem é profissional da área e que sofre com a distimia, é o quanto a pessoa sabe que ela precisa lutar diariamente pelo seu bem-estar, para ter uma qualidade de vida. E ela vai desenvolvendo recursos. É claro que o que ela desenvolve não necessariamente vai servir para o outro, mas ela pode ajudar aquela pessoa a cada vez mais desenvolver recursos, inclusive as que ela mesma experimentou. Né? E eu estou falando ela mesma, sou eu mesma. Né? O quanto que eu experimento, o quanto que a cada dia eu escolho ficar aqui. Porque é uma escolha. É uma escolha continuar. É uma escolha, né, continuar buscando. Né? E são todos, como eu disse, é psicoterapia, né? É um acompanhamento psiquiátrico, né? E é muito, muito, muito importante a atividade física. Como eu disse, não é uma coisa só que vai resolver. Né? E para começo de conversa, a distimia não tem cura. Não só a distimia, a depressão também não tem cura. Ela tem tratamento. E o que eu estou chamando, né, de cura? Cura é quando resolveu e acabou. Aquilo nunca mais volta. A pessoa está curada. Isso não acontece com a depressão. Né, e com a distimia, que é a depressão crônica. Né? Pode-se acontecer, sim, a remissão dos sintomas. A pessoa ela ter uma qualidade de vida boa. Né? Agora, ela não está imune. Isso não significa que nunca mais isso vai acontecer. Né? Principalmente na distimia, principalmente se a pessoa já está há décadas com ela. Então, é um esforço diário e constante, né? Nas mínimas coisas, nas coisas que são muito simples, né? Como, por exemplo, pegar sol, exposição solar é muito importante. Né? Como eu disse, atividade física, lazer. Né? Só que isso é complicadinho, né? Para quem tem distimia. Como eu falei, a pessoa ela tem uma dificuldade maior com ajustamentos, né, sociais, relacionais. Então, ela precisa de um esforço maior, né, para sair de casa, para encontrar pessoas. E assim, gente, é contraintuitivo mesmo. Porque a gente acha que aquilo que faz bem é aquilo que dá conforto. Só que para a pessoa com distimia, o que dá conforto é ela ficar quieta. Né? Isso eu estou falando com mais frequência, né? Não são todas as pessoas, né? Mas com mais frequência ela se isola. O que dá mais conforto, ela ficar quietinha na dela. Né? Só que isso só aumenta o risco de desenvolver uma depressão maior e aumenta o risco de suicídio. Então ela precisa fazer um esforço consciente para sair de casa, um esforço consciente para falar com as outras pessoas, né? E para desenvolver também relações sólidas. Né? É muito difícil ter energia, não para fazer, não só para fazer amizades, por exemplo, mas para manter essas amizades. É muito duro, né? Ter que ter a energia para conviver, né? E também para lidar com as adversidades. E como, olha só, se a pessoa ela tem uma autoestima muito baixa, se ela já se sente rejeitada, então se aparece um conflito relacional, ela já não suporta essa dor. Então, e com a visão distorcida da realidade, mais difícil ainda se relacionar.
Então, isso é uma coisa que dá um desânimo grande também quando se pesquisa sobre distimia, que são as pessoas que têm uma tendência maior a não manter os relacionamentos, né? Isso, claro, gente, eu tô falando, né, em casos que a pessoa não identificou que tem distimia ou que recebeu um tratamento inadequado, não adequado, né? Eu não estou dizendo que as pessoas elas estão condenadas a isso, mas é o que acontece com frequência, né, com pessoas que têm distimia, que é justamente essa dificuldade maior de se relacionar. Então, elas acabam ou se separando, porque não mantém, né, o relacionamento, ou então ficam sozinhas. E aí, mais uma vez, né, pessoas solteiras têm um risco maior de suicídio. Né? Isso é estatística. Né? Aqui a Lídia, bem complexo, não é, Manu? Não tem como ter uma resposta simplista. Não tem. Não tem, definitivamente, e é isso que eu falo também muito, muito, muito para quem me procura na clínica, né? Principalmente para quem busca um milagre, né? Assim, bom, eu não vou dizer que milagres não acontecem, milagres acontecem, né? Mas o que eu percebo em relação ao tratamento da depressão, de uma forma geral, não só da distimia, é que é um tratamento que exige, primeiro, né, um comprometimento muito grande da própria pessoa, e é um esforço mesmo, porque batalhar todo dia, né, para continuar por aqui e para ter qualidade de vida exige dela, né, e exige também das pessoas que estão ao redor, né, porque por vezes a pessoa ela não vai ter condições de fazer isso e vai precisar mesmo, de verdade, que alguém pegue pela mão. Né, eu costumo falar sobre isso, assim. Eu não busquei terapia. Não busquei. Eu comecei a fazer terapia com 18 anos, né? Isso eu já tinha há muito tempo, como eu disse, desde a infância. E aí, quando eu comecei a faculdade de psicologia, eu comecei a ter ataques de pânico. Como eu disse, a comorbidade é muito frequente na distimia. E uma colega minha de faculdade, ela ligou. Ela teve essa iniciativa, ela pegou o telefone, ela ligou para uma terapeuta, ela falou, olha, eu preciso marcar uma consulta, a pessoa vai falar com você, e passou o telefone para mim. Não fui eu que busquei a terapia, né? Eu postergava muito até que teve uma pessoa que me pegou pela mão e falou, não, você vai fazer terapia sim, você precisa de ajuda. Né? E foi assim que eu comecei a fazer terapia. Mas só a terapia não deu conta. Eu fiquei anos da minha vida, dos 18 até os 25. E eu só fui piorando, porque eu fui desenvolvendo outros transtornos. Né? Porque eu continuei com os ataques de pânico e se configurou um transtorno. Né? Eu já estava com a depressão e mais o transtorno do pânico. E aí foi absolutamente necessário entrar com psicofármaco. Agora imagina, um preconceito do tamanho do mundo com psicofármacos e eu, estudante de psicologia, depois uma psicóloga, né, muito jovem, recém-formada, e eu ouvia muito também isso dos meus colegas, psiquiatra, mas você não tá doida. E olha só o quanto que o estigma, né, e gente, eu tô falando de mais de 20 anos, né, eu me formei há 22 anos atrás, né, e naquela época se tinha um preconceito muito grande em relação aos psicofármacos, né, então foi muito duro, assim, eu lembro do meu primeiro dia numa consulta psiquiátrica, né, e eu ficava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui, e foi absolutamente necessário. Né? Então, é o tratamento conjugado. No meu caso, foi muito necessário. Eu realmente precisava. Eu só saí, né, da crise, eu só parei, né, a ter ataques de pânico. E o que me ajudou também na depressão foi o tratamento medicamentoso.
né? Então é muito, muito, muito importante, inclusive, esse tema, né? Porque eu estou falando de mais de 20 anos atrás, mas também como professora universitária, eu vi muito isso acontecer também com os alunos, né? Isso, a mesma crença de que estudante de psicologia não pode adoecer, psicólogo não pode ter adoecimento mental, mas eu estudo sobre isso, como é que eu posso? Claro que pode, continua sendo humano, da mesma forma, né? Então, quem estuda sobre saúde mental não está imune ao adoecimento mental, né? E por isso que o risco é maior também entre psicólogos, né? Porque admitir, né, que precisa de ajuda, né, para o cuidador é mais difícil, é mais complicado, sem contar com a cobrança, né? Me admira você, uma psicóloga, né, desse jeito. Ué, mas você não é psicóloga? Porque essa cobrança, infelizmente, existe, né? Aqui, Lide, triste que hoje ainda se tem muitos preconceitos com adoecimentos psíquicos. Sim, Lide, eu acho que por isso que é tão importante o Janeiro Branco, né? Porque a gente realmente precisa. Isso, claro, eu estou falando de uma campanha, né? Não que seja importante no mês só, claro que não. É o ano inteiro, né? Mas que exista uma campanha que chame a atenção, né, para a importância da saúde mental, né? O quanto que é necessário, né, a ter um conhecimento, a difundir o conhecimento na população e discutir sobre esse tema, né? Porque quanto mais as pessoas sentirem vergonha, né, do que elas sofrem, elas não procurarem ajuda, maior é o risco, né? Aqui a psicóloga é humana, exatamente, Glorinha, continuamos humanos, né? Embora se acredite por vezes que somos super-humanos, mas não somos. Também estamos absolutamente ali, absolutamente suscetíveis ao adoecimento, né? E até porque é um tipo de profissão, né, em que as pessoas estão muito expostas ao sofrimento. Então, por um lado, é absolutamente importante, né, trabalhar com a saúde mental, traz grande realização, né, porque é um profissional que ajuda as pessoas, né, nas suas mazelas, mas ao mesmo tempo a pessoa está muito exposta, né, aos sofrimentos humanos, né, isso pode causar muita dor também, né? Então, o que mais aqui? De que ainda não foi falado? Me contem, gente, até aqui tá tudo bem? Tá tudo certinho? Alguma dúvida? Aqui. O que mais? Bom, então, eu já comecei a falar sobre o risco de suicídio, então agora eu vou entrar mais um pouquinho, né, em relação a ele. Gente, é isso mesmo? Faltam 10 minutos para terminar a live. Eu tô aqui super com a sensação de que a live está começando. Não sei vocês, mas para mim, o tempo passou super voando. Mas enfim, então vamos lá, aproveitar o máximo possível esses minutinhos aqui que a gente tem. Então, em relação ao risco de suicídio, algumas coisas eu já falei, já ressaltei, mas eu vou trazer agora, né, só para resumir, né, que o que aumenta o risco de suicídio é justamente as pessoas não procurarem ajuda, né, por não perceberem, por acharem que isso é um traço da sua personalidade. Então, se eu sou assim, eu não vou mudar, não adianta, né? Isso é muito perigoso. Como eu disse, é um diagnóstico difícil, e aí nem sempre a pessoa recebe um tratamento adequado. A baixa autoestima, como eu disse, que pode ser muito pior e com um reforço muito prejudicial, né? Tanto dos familiares quanto das pessoas mais próximas, com apelidos, ou então ressaltando, né, algumas características que não são benquistas,
né, na sociedade. Que é mais? Uma outra coisa que pode, inclusive, piorar a autoestima da pessoa é a baixa produtividade, né? Porque se ela tem um cansaço crônico, uma fadiga crônica, se ela tem uma dificuldade maior de atenção, né, de memorização, ela pode ter uma produtividade mais baixa. Isso traz uma dor, um sofrimento. Isso acaba contribuindo para que a pessoa tenha uma baixa autoestima. É um adoecimento crônico, né? E adoecimentos crônicos aumentam o risco de suicídio. É uma dor crônica, é um sofrimento crônico, né? Então, é uma vida, né, sentindo, né, tristeza ou raiva na maior parte do tempo, né? Isso pode aumentar o risco. Humor rebaixado, né, como eu trouxe, por vezes a pessoa ela tem um choro fácil, né, ela se emociona muito facilmente, ou então ela acaba hiperdimensionando os acontecimentos, né, ela acaba sofrendo mais em determinadas situações, né, aquele sofrimento ele é desproporcional para a situação que aconteceu, né? A sensação de incapacidade, como eu falei, isso acaba piorando na autoestima, o isolamento social, que é um fator de risco para o suicídio, a solidão, né? Porque não só a pessoa pode sentir solidão quando ela está sozinha, ela pode se sentir solitária em meio à multidão. Ela pode sentir que ela está sozinha no mundo. Então, a solidão é um sentimento muito frequente em pessoas que sofrem com a distimia, né? A visão distorcida da realidade, como eu disse, né? Uma tendência a ser mais pessimista, né, do que as pessoas em geral, as comorbidades, como eu falei, né? Então a pessoa ela pode desenvolver, por exemplo, uma compulsão alimentar, uma compulsão por jogos, por sexo, né? Por álcool, por outras drogas, né? Por pornografia, né? Ela pode se anestesiar de várias formas, né? Como eu falei anteriormente, pode desenvolver um transtorno alimentar. Isso é importante ressaltar. Por vezes se acredita que a pessoa, quando ela perde peso, é que ela está sinalizando um adoecimento, mas não necessariamente. A pessoa ela pode ganhar peso também, isso pode ser um sintoma, né, da depressão, pode ser um sintoma da distimia, né? O cansaço, um sentimento de desesperança, e é um super alerta, porque imagina um sentimento de desesperança crônico na maior parte do tempo, o quanto que isso é perigoso, né? A irritabilidade e o mau humor constante, a separação conjugal, como eu falei, que aumenta o risco de suicídio, o sentimento de culpa é um sentimento muito frequente na distimia, né? Porque, como eu disse, a depressão ela é mais facilmente diagnosticada e a pessoa ela percebe que não está bem e ela inclusive consegue entender que ela não está produtiva porque existe um adoecimento. Agora na distimia não, isso é mais difícil. Então a pessoa se sente culpada por não produzir tanto quanto ela gostaria, ou por não produzir tanto quanto as pessoas esperam que ela produza, né? Ou não consegue ter um desempenho que é esperado, e ela acredita que é por falta de vontade, né? Ela não se esforçou o suficiente, né? Ou então que ela não tem força de vontade. E as pessoas falam tanto isso, né? Que basta ter força de vontade para conseguir as coisas, basta lutar, se você lutar você consegue, só que ela está adoecida e ela não se dá conta disso, né? Ou então existem muitas cobranças em relação à vida social e ela não consegue falar com as pessoas, ela não consegue se encontrar com as pessoas,
e ela sente culpa, porque ela não consegue responder uma mensagem, porque ela não consegue manter um compromisso, porque ela não consegue sustentar uma amizade. Isso traz culpa, né? E isso impacta não só a própria pessoa, como eu disse, mas para quem convive com ela também. É muito doloroso. O que acontece? Que a pessoa sumiu? Como assim? Né? A pessoa desapareceu, então tem alguma coisa errada comigo? Não, é um adoecimento dela, né? Não tratado. Insônia. Pode acontecer tanto a insônia quanto a hipersonia, e a insônia ela é um fator de risco para o suicídio. Então é muito importante que a insônia ela seja tratada, né, num processo depressivo para reduzir o risco de suicídio. Um sentimento de inadequação, como eu já trouxe, um sentimento de inutilidade, porque se a pessoa ela não consegue produzir, ela se sente inútil. Se ela não consegue se relacionar, se ela não consegue ter uma família, ela se sente inútil, né? E, por fim, claro, a ideação suicida. E que, obviamente, aumenta muito o risco de suicídio, né? Então, quais são os recursos para lidar com a distimia? Como eu disse, óbvio, a psicoterapia, o acompanhamento psiquiátrico, a atividade física, a exposição solar, que é mais o lazer, atividades prazerosas. Como eu disse, não é fácil, mas mesmo que exija um esforço maior, que seja feito, né, um convívio social, uma boa alimentação, a higiene do sono, né, como eu disse, a insônia é um fator de risco, então é muito importante investir na higiene do sono, então ir se desconectando antes de dormir, pelo menos uma horinha antes de dormir, se desconectar do celular, se desconectar da televisão, das telas, né? Evitar ficar muito tempo diante das telas, que é tão difícil, né, para a gente hoje em dia. Essa é uma das minhas maiores dificuldades também, né? Eu trabalho da hora que eu acordo até a hora de dormir, eu estou na frente de um computador, né? E eu trabalho muito com celular, trabalho nas redes sociais, né? Mas quanto mais, principalmente para quem trabalha assim, né, e para quem está no online desde o início da pandemia, como eu, é importante criar recursos também para lidar com isso, né? Por exemplo, eu coloco o despertador para tocar, o celular, né, para tocar a cada 1h30 para eu levantar. Nos atendimentos, eu sempre dou meia hora de intervalo. Eu não atendo uma pessoa depois da outra. Nunca, jamais. Porque eu preciso desse tempo, eu preciso respirar, eu preciso levantar, eu preciso comer alguma coisa, né, para não ficar o tempo todo, né, na frente do computador. E o que funcionou para mim, né, além dessas coisas todas que eu gostaria de compartilhar com vocês? Uma é o Reiki, que é um recurso excepcional também, né, que inclusive o SUS lança a mão, né, do Reiki, que é justamente uma transfusão de energia, né, do universo para a própria, né, pessoa que está necessitando, e o quanto que é importante para quem tem distimia ou qualquer outro tipo de depressão, né, que tem uma baixa energética, receber essa energia, né, do universo. Então, o Reiki ele é comprovadamente eficaz, né? Isso em relação não só à depressão, mas enfim, no processo de cura ou de melhora de adoecimentos. Que é mais? Escrita terapêutica é uma coisa que me ajuda muito, inclusive a identificar as minhas emoções. Então, uma coisa que eu uso e eu recomendo muito, né, não só na clínica, mas enfim, para quem quiser lançar mão da escrita, ela é muito importante. O autoconhecimento é muito importante. E quanto mais a gente escreve, né, sobre a vida, sobre o que a gente está sentindo, sobre a nossa percepção de mundo, mais amplia, né, o nosso autoconhecimento e o que a gente está sentindo. Isso ajuda muito. A dança, porque eu sou uma alma dançante, né, então isso é um recurso que me ajuda muito. Confrontar a realidade. Como eu disse, falei algumas vezes, inclusive, né, na distimia,
a uma distorção da realidade. Então, uma das formas que eu encontrei, isso há muito tempo, há décadas atrás, é que eu acreditava que o que eu falava não fazia sentido, que a minha fala era desconexa. Então eu tinha muita dificuldade para apresentar trabalho, por exemplo, na faculdade, eu passava mal, eu tinha ataques de pânico. Eu, inclusive, quando eu comecei a dar aula, eu tinha ataques de pânico dentro de sala de aula. Foram 6 meses muito difíceis na minha vida. Então o que eu comecei a fazer? Eu tinha um gravadorzinho, né, porque eu também pesquisadora, fazia entrevista, eu comecei a me gravar dando aula, me gravar fazendo apresentação de trabalho, né? E aí isso é muito difícil, justamente pela autoestima baixa. Ter a coragem de ouvir depois. Mas eu comecei a perceber que tinha sentido o que eu falava, que a minha fala não era desconexa, era dentro da minha cabeça. Eu achava que ninguém estava entendendo o que eu estava falando, né? Enfim, que eu não era capaz de me comunicar. Então eu comecei a confrontar a realidade, né? E hoje em dia é mais fácil, porque tô aqui, tô numa live, depois eu posso me assistir, que foi um processo também, muito difícil, mas que, enfim, funcionou, né? Porque tá aqui e eu consigo perceber que tô aqui, tô me comunicando. Então isso é uma coisa que eu recomendo também, né? Que me ajudou muito e é uma forma também de se ver, de se enxergar, né? Que mais? Ah, tem aqui atrás, olha. Eu tô com um flip chart aqui atrás de mim. Eu sempre escrevo coisas que me ajudam, inclusive a me lembrar quem eu sou, a me lembrar as conquistas que eu já tive, né? Porque a tendência é muito grande a se esquecer, né, das próprias conquistas. Então eu me ajudo. Eu tenho um quadro aqui na minha frente também com mensagens, né? Então eu faço mandalas também com coisas, né, da minha vida que eu já fiz, com coisas que eu quero fazer. Eu procuro manter sempre uma cenourinha diante do meu nariz, sempre ter planos, sempre ter em mente coisas que eu quero conquistar, que eu quero fazer, né? Então isso ajuda a continuar, né? Isso ajuda a escolher continuar aqui. Ter bicho de estimação, para quem gosta de bicho, é um recurso excelente, né? Eu faço bichoterapia, eu na minha casa é gatoterapia, né? Então, por mais que por vezes, na maior parte do tempo, o meu humor esteja deprimido, quando eu tô com os bichos, naquele momento que eu me dedico a eles, quando eu tô brincando, é um respiro, eu sinto muito amor, né? Então, para quem faz sentido, os animais eles trazem muita alegria, né? O amor é muito genuíno, então ajudam muito, né? Nesse processo. Ter um propósito, né? O meu trabalho é um propósito, né? Tá aqui com vocês é um propósito, né? É o meu propósito de vida. Então isso é fundamental, né? Acreditar que aquilo que está sendo feito é importante, é necessário, né? Ter o feedback das pessoas também, o trabalho voluntário, né? Ajudar o outro, né? Isso muitas vezes ajuda a gente também, né? A se ajudar, a sentir útil, principalmente nesse sentimento de inutilidade, de incapacidade, de repente estar ali, né, fazendo um trabalho voluntário, um trabalho que é importante. Então, eu sempre investi no trabalho voluntário, minha vida inteira, até nas férias. Gente, eu fiquei um mês no Peru, que era um sonho que eu realizei, sempre quis conhecer Machu Picchu, estava no Peru, fui trabalhar em hospital, fui trabalhar em ONG, cuidando de animais. Então, isso realmente é uma coisa que faz muito bem, né? Então, recomendo muito o contato com as emoções, utilizar recursos para concentração, né? Existem músicas que são próprias para isso, para ajudar na concentração, né? No YouTube tem, acho que no Spotify também tem. Que mais? Espiritualidade, independente de religião, né? Então, para quem acredita em algo
maior, né, em algo para além da matéria, é uma coisa que ajuda muito também. O contato com a natureza, para mim a natureza é a minha conexão maior com o divino, é quando eu estou na natureza, é o que faz mais sentido para mim. Então cada pessoa precisa, né, encontrar o que faz sentido para ela. Óleos essenciais, eu amo, eu sempre, todos os dias da minha vida, eu uso muito uma essência de laranja, né, que ajuda também na melhora do humor. Eu tenho um difusor, né, e para dormir essência de lavanda também, isso me ajuda muito. Para finalizar, o que é importante, que eu já até passei um bocadinho do tempo, mas vou finalizar, vocês ainda estão aqui, né? Que bom. O que é importante? Gente, a gente ainda fala de saúde mental, mas como eu disse, o que existe é saúde, né? Então a gente precisa olhar para o ser humano como um todo. Ele não é um cérebro, ele não é um coração, ele não é um rim, ele não é um pulmão, é uma pessoa como um todo. Então, antes de qualquer coisa, isso eu recomendo também, né, uma coisa que eu aprendi na minha formação em Gestalt terapia, né, com a minha mestra, que é a Sandra Salomão. Ela falava o seguinte: antes de ser psicóloga, não, ela falava assim, antes de ser Gestalt terapeuta, eu sou psicóloga. Antes de ser psicóloga, eu sou uma profissional da área da saúde. Então é muito importante, antes de qualquer coisa, né, quando se vai fazer, né, uma avaliação, pedir os exames laboratoriais da pessoa, né? Então ela está fazendo exames de rotina, né? Como que estão os exames dessa pessoa, né? Por exemplo, se uma pessoa ela tem, e eu sou vegetariana, né? Então principalmente se a pessoa for vegetariana, né, é muito necessário verificar como que está a B12, né, como que está o ferro, como que está a ferritina, né, porque se a pessoa está com a B12 baixa, e se essa pessoa está anêmica, gente, a pessoa vai sentir um cansaço crônico, ela vai ter dificuldade com a memória, dificuldade de atenção, né, é muito importante examinar a tireoide, né, que a pessoa ela tem esse acompanhamento também. Esse trabalho ele é conjunto, não é somente psicoterápico, né? É importante também que a pessoa ela tenha, né, uma avaliação, inclusive em exames, né, laboratoriais, a T3, T4 também, né, para ver a tireoide. Então uma pessoa eu tenho tireoidite de Hashimoto, então claro, eu tenho hipotireoidismo. Isso é uma coisa que precisa ser cuidada, porque também o hipotireoidismo ele se parece muito com a depressão também, principalmente no desânimo, a pessoa não tem vontade de fazer nada, muito cansaço, né? Então precisa regular, né, a tireoide. Outra coisa muito, muito, muito importante é não interromper o tratamento por conta própria. Jamais. Porque da mesma forma que é importante a pessoa começar um tratamento com acompanhamento médico, né, claro, né, com um bom profissional, também para desmamar é importante ter esse acompanhamento. Não se pode, por conta própria, tirar uma medicação da noite para o dia. Então é muito importante ter um acompanhamento, inclusive nesse momento, tá? Para desmamar, do início ao fim do tratamento. Não tomar a iniciativa de parar. E uma coisa que é muito importante também, quando eu digo não pare por conta própria, né, e tenha paciência, é que por vezes a distimia, ela precisa de anos de tratamento. Então, é necessário ter paciência. Não é uma coisa que se resolve da noite para o dia, né? Então é muito importante que se tenha cautela, né, no tratamento. E mais uma vez, uma coisa que é muito importante aí é para os pais, né, para quem tem criança, para quem tem adolescente, é observar, como que estão as notas da criança, como que está a alimentação,
Essa criança, ela tá ganhando peso, ela tá perdendo peso, né? Porque uma coisa horrorosa que acontece, né, quando a criança ela começa a ganhar peso, ela não só sofre bullying na escola, como ela pode sofrer dentro de casa, né, com apelidos, ou então a criança é recriminada porque ela está comendo muito, porque ela está ganhando peso, né, e por vezes isso está mascarando um sofrimento, que é importante investigar. Ou a criança está muito irritadiça, e aí a criança ela acaba sendo punida por isso, né, porque ela é muito rebelde, e ela acaba sendo castigada, e na verdade a criança ela está expressando um sofrimento. Então é importante que ela passe, né, por uma avaliação, se está durando muito tempo. Não é que a criança seja mal educada, ou que ela seja rebelde, ou que ela seja difícil. Então, por vezes é um adoecimento, né, que precisa ser investigado. E aí, eu já vou ler, que eu tô vendo aqui que tem vários comentários, que eu tô doida para ler, mas só para encerrar, né, aqui com o meu roteirinho, porque eu sou uma pessoa que tem roteiro, nem sempre eu sigo, mas hoje eu segui direitinho. Hoje eu comecei o ano obediente. Ó, o que eu indico de filme? Um filme que eu amo e que inclusive amanhã vai estar no Dicas de Filme, já tô aqui adiantando. É um filme chamado As Horas, né, que fala justamente, né, sobre depressão e sobre risco de suicídio, e um outro que eu amo do Lars von Trier, que se chama Melancolia. Livro, eu não tenho como mostrar para vocês, porque está no Kindle, eu não tenho ele físico. Ele se chama Distimia, do mau humor ao mal do humor. Eu adorei esse trocadilho, né, que eles fizeram, que é de Ricardo Moreno, Taki Cordaz e Antônio Nardi. Divulgando a próxima live, antes que eu esqueça, a Glorinha tá aqui já dizendo amo indicações de filme. A Glorinha vai estar aqui com a gente na próxima semana. Glória Hidalgo, a nossa querida Glorinha, que é da nossa equipe de acolhimento, né, a pessoas enlutadas por suicídio, e a gente vai estar conversando justamente sobre a saúde mental da pessoa enlutada por suicídio. Já estou aqui animadíssima, já ansiosa para ter essa conversa com a Glorinha. E é claro, gente, se precisar de ajuda, como sempre, o CVV, Discar 188, que é o Centro de Valorização da Vida. Ele funciona 24 horas e pessoas voluntárias estão ali amorosamente, né, aguardando as ligações de quem precisa. Então, eu amo muito o trabalho do CVV, admiro muito. Já dei palestra no CVV também, eu adorei fazer esse trabalho com eles. Ó, a Glorinha tá ansiosa aqui, já colocou vários emojis de festa, Cris aqui com vários coraçõezinhos amarelos. Que lindeza! Deixa eu ver o que se eu consigo, Simone. Obrigada, Manu, amei. Minha mãe maravilhosa, viu? Ó, importante. Ó, apoio da família. O Anderson... Saúde, importantíssima, exatamente isso. Ó, a Luana tá muito interessante. A Lid tá aqui querendo mais. Ai, que lindo, gente. Cadê? Ai, socorro. Tenho medo de mexer nesse negócio aqui, concordo com bichoterapia. Exatamente. A Cris tem uma coisinha maravilhosa chamada cocada. É uma cachorrinha linda e super carinhosa. Deixa eu ver se eu não perdi nada. Aqui animais são puro amor, é uma troca maravilhosa. Aqui, ai que bom, que bom. Ai gente, obrigada pelos comentários. José, você tá por aqui, que linda. Boa noite, querida professora. Nesse processo pode estar presente a mudança de humor e agressividade? Sim, José, pode sim. A mudança de humor, ela é frequente, tá? Em quem tem distimia.
E a agressividade, ela pode estar presente. Ela não necessariamente ela está presente na distimia, mas ela pode sim, tá? Aqui a Cris, maravilhosa. Tão bom te ver e ouvir nos prende. Glorinha, adoro. A Adriana tá aqui, sempre maravilhosa, com saudade. Cris, Manu e Glorinha juntas, exatamente. Glorinha e Manu juntas, semana que vem. E Manu e Cris juntas também. A Cris, ela vai, né, ser a convidada para encerrar as lives, né, de janeiro, que vai falar justamente sobre os recursos utilizados, né, no luto por suicídio. Deixa eu ver o que mais. É isso, gente. Eu acho que eu já li todos os recadinhos, já dei os meus. Gratidão, que bom. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Que bom que vocês vieram e participaram aqui ao vivo comigo. Me fizeram companhia, conversaram, né? Então não fiquei aqui sozinha fazendo monólogo, né? Que bom. Gente, um beijo enorme para vocês e até semana que vem. Semana que vem tem mais, tá bom? Beijo, beijo. Até!